Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luizi, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E esse programa tem mais uma vez o patrocínio da Abradimex, a associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E hoje nós vamos falar de uma etapa que, naturalmente, entre muitas outras, né, mas ela é extremamente sensível no ciclo que envolve a jornada dos medicamentos, desde o seu ciclo inicial na indústria, chegando até a ponta final, a tempo de atender milhões de pacientes. A gente vai falar sobre a operação de delivery e estamos aqui com o Sérgio Leite, que é o da BU de Pharma do Grupo Elfa, que está trabalhando uma movimentação muito interessante nesse mercado de delivery e pode nos contar um pouquinho sobre os bastidores dessa operação e os desafios que ela impõe, considerando esse Brasilzão que nós vivemos. Sérgio, obrigado pela presença. Para o Natal, que tem a honra de recebê-lo. Olá, Leandro. Olá, assinantes da Panorama Farmacêutico. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo. É um assunto aí relevante, falar um pouco desse desafio da distribuição de medicamentos e dentro desse segmento de delivery através de medicamentos especiais. Então, o Grupo Elfa tem atuação nesse segmento. Eu acho que é um momento oportuno para a gente poder bater um papo aqui sobre esse assunto, sobre esse tema tão relevante. Legal, Sérgio. Primeiro vamos falar um pouquinho dessas últimas movimentações, né? Vocês fizeram mais duas aquisições e me fala um pouquinho delas e como ficou a partir daí, né? A atual estrutura do grupo nessa operação de delivery. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, a Elfa, desde sua fundação, há pouco mais de 30 anos, já do início da sua operação lá na Paraíba, ela já iniciou com um trabalho em delivery, através de uma marca própria que nós tínhamos, a Prescrita Medicamentos, que a gente atuava isso em algumas regiões do Brasil, muito mais foco no Nordeste. Dado o movimento de expansão desse segmento, o Grupo Elfa, através de aquisições, adquiriu uma empresa na região sul, a Ágil Pharma, hoje com 18 anos de atuação, com lojas físicas na região sul, e também adquirimos também, nos últimos 2 anos, a Medicom, e também Medicom Delivery, com atuação na região centro-oeste, com sede em Brasília, filiais em Goiânia e também em Cuiabá. Então, hoje nós temos uma estrutura de 10 lojas físicas espalhadas aí na região sul do Brasil, também na região centro-oeste, e mais recente em São Paulo, em João Pessoa e em Belo Horizonte. Então, essa é a nossa área de atuação com estruturas físicas, mas o atendimento, dos pacientes dessas localidades, a gente também consegue atender pacientes nessa categoria de medicamentos especiais em todas as regiões do Brasil. Interessante esse movimento, Sérgio, porque é uma empresa oriunda do Nordeste, né? Seguindo um caminho muitas vezes contrário ao de empresas do nosso setor farma como um todo, né? E claro, né, considerando essa região muito peculiar que é o Nordeste, né, com todos os seus desafios logísticos, isso naturalmente acabou sendo uma experiência interessante para a Elfa avançar para outros territórios, né? E aí me fala um pouquinho desses desafios e o que motivou vocês a investirem nessa operação própria, tá? Fala um pouquinho das vantagens dela. Dado o grande crescimento desse segmento, cada vez mais os pacientes, o consumidor, precisando desse atendimento com rapidez, com agilidade, dada a dificuldade logística de atuação nacional, a gente entendeu que a gente precisaria estar também com unidades nos grandes centros. Daí o investimento na região sul, o investimento na região centro-oeste e também aqui na região sudeste. Então, hoje a gente está muito mais próximo desse consumidor, muito mais próximo desse paciente, para que esse atendimento seja feito com agilidade, com rapidez. Então, o grupo, analisando todas as oportunidades desse mercado, de crescimento, a gente investiu nessas unidades. Hoje nós trabalhamos com medicamentos, dentro dessa categoria de medicamentos especiais, de alto custo, com toda a linha de hormônio de crescimento, inibidor da puberdade, trabalhamos também com medicamentos da fertilidade, tratamento da osteoporose, da obesidade e também medicamentos de alto custo da oncologia. Então, hoje a demanda é crescente de várias patologias dessa, cada vez mais pacientes precisando desse atendimento com rapidez, com agilidade, e hoje nós estamos bem estruturados dentro da unidade da Elfa, do Delivery, com profissionais especializados dentro dessas lojas, para o atendimento do paciente quando vai ao balcão da loja. Muitos desses medicamentos precisam de aplicação dos medicamentos injetáveis. Nós temos unidades que faz esse atendimento, faz o atendimento ao paciente. Medicamentos que eu uso
através de aplicação subcutânea, mas por muitas vezes o paciente tem dificuldade com manusear aquela caneta, aquele aplicativo. Então, nós temos todo um grupo de farmacêuticos que orienta o paciente como fazer uso da medicação e ainda disponibilizamos também um atendimento remoto, quando o paciente está em casa com esse medicamento e não sabe como manusear, a gente tem um atendimento através de videoconferência, que as nossas farmacêuticas podem, mesmo à distância, orientar o paciente como ele introduzir a medicação, como ele conservar o medicamento, como ele destinar o uso, até para o descarte daquele medicamento, daquele dispositivo. Então, nós oferecemos também esse atendimento também remoto para aqueles pacientes que estão em regiões um pouco mais distantes das nossas unidades físicas. E, Sérgio, vamos traduzir em números, né, isso, né? Ah, queria entender um pouquinho quais são os indicadores que envolvem essa operação. Número médio de pedidos, média de entregas por dia, e até um ponto curioso, se for possível, né, comentar quilômetros rodados, municípios beneficiados. Entender um pouquinho a dimensão dessa operação atualmente dentro do grupo. Perfeito, Leandro. O atendimento é nacional. Nós podemos atender o paciente em qualquer localidade que ele se encontra. Atualmente, o número médio de clientes que nós atendemos com os delivery do Grupo Elfa ultrapassa 8 mil clientes mês, com aproximadamente 5.500 pedidos por mês. E temos também, em termos de pacientes que vão à nossa loja, aproximadamente 2.400 pacientes que procuram as nossas unidades. Então, esses são os números que a gente trabalha, com mais de 2.000 apresentações desses medicamentos especiais que a gente destina a atender os pacientes que precisam. Muito bacana e desafiador ao mesmo tempo, né? E como você falou, a capilaridade é nacional, né? Mas particularmente, né, como é que vocês atuam em regiões cuja complexidade de entrega é muito maior, né? A gente está falando, assim, quando se fala nisso, naturalmente se pensa no norte do país, e é óbvio que o conhecimento do Nordeste pode também ajudar vocês nessa operação. Mas fala para a gente quais seriam os desafios maiores para atuar nessas regiões em particular. Legal. O Grupo Elfa, assim, de sua essência, ele trabalha com a distribuição de medicamentos para os hospitais, para as clínicas. Então, nós já temos toda uma gestão, capilaridade, através de malhas aéreas, malhas terrestres, para todas as regiões do Brasil. Então, dado esse conhecimento que a Elfa já tem, com essa distribuição desses medicamentos para hospitais e para clínicas, nós introduzimos dentro do delivery também o mesmo acompanhamento de operação de transporte e requer esses produtos. São produtos, muitos deles, em câmara fria, produtos perecíveis, e tem uma certa urgência de chegar até o paciente. Então, nós temos hoje empresas que seguem a regulamentação, a legislação vigente da Anvisa para o transporte adequado desses medicamentos, caixas adequadas para esse transporte, que garante a temperatura durante todo o deslocamento até a chegar no paciente. Então, dada essa experiência que nós tínhamos, já atendimento aos hospitais, a gente utilizou a mesma experiência logística com as empresas referenciadas, credenciadas e também atendendo a legislação, para que a gente possa oferecer ao paciente no domicílio o medicamento com a mais alta qualidade, a mais alta garantia de todo o acondicionamento até o destino final. É um desafio grande, sim. Nós dependemos de malha aérea, em alguns casos malhas terrestres, e a gente consegue fazer o atendimento do paciente por região, como você citou, da região Nordeste, através daquele local de maior rapidez na entrega. Então, a gente consegue dimensionar bem a gestão do estoque desses produtos por cada região e oferecendo ao paciente um lead time de entrega rápido, que normalmente, a gente atende o paciente mais próximo a cada loja que nós temos hoje espalhada pelo Brasil. E como é que funciona essa logística? A operação também é própria nesse caso? Vocês têm uma frota específica ou vocês utilizam parcerias, se valem de parcerias com alguns fornecedores especializados? Nós temos os dois movimentos. Quando a entrega é local, normalmente nós temos logística própria para a entrega local. Quando a entrega é em situações e regiões mais remotas, nós utilizamos parceiros estratégicos de logística, obviamente com todo o acompanhamento das suas regulamentações e do seu acompanhamento de qualidade. A gente faz toda a verificação disso aí, a gente está toda hora avaliando a área de qualidade desses fornecedores, esses parceiros logísticos, para que a gente possa oferecer ao paciente o medicamento com uma correta qualidade, uma correta destinação de entrega e de manuseio. E você já comentou de certa maneira, mas como é que é lidar com desafios peculiares dessas dimensões continentais do Brasil, considerando essa necessidade de rapidez na entrega? É um medicamento que muitas vezes não pode esperar, né?
é termossensível, né? O paciente precisa desse atendimento com mais urgência. Como trabalhar com esse desafio? Como a Elf encara esse cenário? Esse é um desafio diário, né? Enfrentar essa situação aí dessas distâncias em várias regiões do Brasil, esse é um desafio. A gente tem uma equipe hoje especializada para olhar isso, para definir correta tempo de entrega, uma correta malha logística para essa atuação com precisão. Muitos desses medicamentos, como eu te falei, são perecíveis, que ele tem uma jornada aí que tem que ser entregue em até 48 horas. Então, a gente tem que ter embalagens adequadas para isso aí e com um parceiro logístico adequado que possa garantir o tempo de entrega dentro dessa janela aí do prazo do medicamento. Alguns medicamentos são também de cadeia seca, carga seca, não requer refrigeração, e muitos desses medicamentos é de uso contínuo, o paciente faz uso bem prolongado. Então, ele tem que ter um planejamento também da sua compra de uma forma antecipada, que ele possa não esperar a medicação de um dia para o outro, que a gente pode ter alguma intercorrência através dessa malha logística. Então, a gente sempre orienta o paciente, sempre fazemos acompanhamento de uma forma prévia, ligamos para o paciente que está em uso contínuo daquele medicamento, para que ele possa fazer a aquisição antes de vencer a data do dia que ele precisa fazer a administração. Então, com isso, a gente consegue também esse acompanhamento, garantir que o paciente vai ter na mão o medicamento em tempo adequado, para que não tenha nenhuma ruptura, nenhuma interrupção do seu tratamento. É quase heróico esse trabalho, né? Impressionante. Sim, é verdade. E, É um desafio diário. e agora, entendendo um pouquinho sobre a ótica do paciente, né? Quer dizer, o delivery ele é aberto, é uma operação, ele exige credenciamento, algum tipo de credenciamento. Como é que funciona essa adesão do paciente ao delivery? Envolve de alguma forma hospital e clínica também, que ministram o tratamento? Só para entender um pouquinho esse aspecto especial aí da operação. É. Esses medicamentos especiais, eles normalmente eles não são comercializados nas cadeias regulares de farmácia. Então, tem lojas especializadas para atender isso aí. Então, normalmente, o médico, a clínica, ele já sabe quais são essas lojas, ele orienta o paciente às lojas que estão oferecendo aquele medicamento. Porque se ele vai para o mercado normal, o comércio normal, ele pode ter dificuldade de ter acesso ao medicamento. Então, já existe por parte dos médicos a orientação de quais as empresas que estão hoje credenciadas para esse atendimento. Então, o paciente vai até a nossa unidade é aberta, no horário comercial, inclusive aos sábados. Então, a gente tem esse atendimento para agendamento de atendimento ao paciente, até mesmo para agendamento de fazer a administração desses medicamentos, a aplicação. Então, eles vão até as nossas lojas para esse atendimento. E, quando o paciente está fora dessas unidades, nós temos o 0800, nós temos o site, ele pode entrar em contato conosco e ele vai ter um rápido atendimento, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, ou até mesmo pelo site. Então, tem uma equipe destinada também para o atendimento remoto desses pacientes e ele tem interação a cada momento com o paciente, seja para uma orientação do uso do medicamento, orientação sobre o acondicionamento do medicamento, o preço do medicamento e o programa que muitos dos laboratórios oferecem programas de pacientes para que eles possam dar continuidade a isso aí. Então, a gente faz toda essa gestão, essa cadeia interna para oferecer a melhor situação para o paciente. E, obviamente, isso mostra, né, de alguma maneira, um novo papel que esse mercado onde vocês atuam realiza, né? Porque está muito além da simples distribuição, da simples logística, né? É um trabalho realmente de relação com o paciente, de interação maior com ele, muitas vezes no ambiente, né, de atendimento. Me fala um pouquinho dessa tendência. Eu acho que você observa que é natural que a distribuição, de certa maneira, assuma esse papel de prestadora de serviços nesse contexto. Sim, é muito importante isso aí, porque imagine um paciente que ele está em trabalho, em tratamento de acompanhamento de crescimento, né? Então, ele tem que usar um hormônio de crescimento. Normalmente, ele começa ali na sua fase ainda da infância, com 10 anos de idade, e ele vai até uma fase juvenil. Então, ele passa alguns anos usando esse medicamento. Então, quando a mãe vai com a criança no médico e que existe o diagnóstico e orientação para um tratamento, ele tem que buscar uma empresa especializada para esse acompanhamento. Ele vai fazer o uso dessa medicação rotineiramente. Então, normalmente o paciente chega lá com a mãe, ainda com receio, sem conhecimento sobre o uso daquele medicamento, ele já recebeu toda a orientação do médico, de como vai ser feito o tratamento, mas ele quer ver na prática como é a funcionalidade daquela aplicação.
Então, ele chega na nossa loja, então ele vai ser bem atendido pelo farmacêutico, ele vai ter toda uma orientação, como é o uso correto do medicamento, como é que é o local de aplicação, na região do corpo, como ele tem que acondicionar o medicamento em casa. Então, existe toda uma interação ali naquele momento para que seja feito esse acompanhamento. E daí para frente, mensalmente, ele está retornando para a aquisição da nova dose, a aplicação do produto também do verdade, e o nosso farmacêutico tem interações constantes com esse paciente. Então, gira até um vínculo, gera um vínculo de relacionamento rotineiro, mensal, onde o paciente, até a criança, ela relata, né, do atendimento, e se a farmacêutica naquele dia ela não está de férias ou outro, ele já sempre tem uma restrição, não quer fazer com um novo profissional, já dado o relacionamento e a convivência que ele manteve com aquele profissional. Então, é muito comum a gente lidar com essa situação. Olhando isso na parte da infância. Quando a gente está falando da osteoporose, a gente está falando do paciente já com mais idade, talvez na terceira idade, também ele gera aquele vínculo, né, de relacionamento com esses profissionais. E ele vai lá tomar sua injeção, seu medicamento, e ele quer ser atendido por aquele profissional. Então, é um ciclo que a gente dá continuidade na vida do paciente por vários anos. Então, essa relação, que é uma continuidade pós o consultório, a gente oferece nas nossas lojas, que é o atendimento especializado, um profissional gabaritado, um profissional que está sabendo como conduzir aquilo ali, até mesmo com atendimento até psicológico, no sentido de dar mais conforto psicológico ao paciente, e não ter toda hora uma mudança de quem vai estar administrando, aplicando aquela medicação. A gente consegue manter essa rotina. Então, a gente criou uma agenda prévia de aplicação, onde o paciente ele pode entrar no nosso aplicativo, ele pode sugerir a data e o horário de aplicação com o profissional que ele está desejando fazer, e a gente tem toda uma agenda para a aplicação desse medicamento desses pacientes. Então, o dia a dia da farmácia é isso, naqueles horários, né, bem específicos, para o paciente infantil, que é o término do horário da escola. Então, normalmente, os pais saem da escola para a criança, já passa lá para fazer a aplicação, seja no final da manhã, seja no final do dia. Então, tem um fluxo bem intenso nas lojas nesses horários. É super interessante lá a gente ver a satisfação das crianças. Primeiro, o receio, quando ela chega pela primeira vez para receber o medicamento. E depois, na continuidade, o atendimento que ele recebeu, o carinho que ele recebeu é tão grande que gera aquele conforto. A criança já desce do carro antes do pai, já sai correndo para dentro da loja para receber aquele atendimento. Então, a gente vê isso no dia a dia, e é um trabalho que a gente está prestando aí à comunidade, junto com a equipe médica. Então, tem correspondido um crescimento muito forte desse tipo de atendimento. E o estímulo à adesão, né? Eu acho que isso fica claro com essa maior proximidade, uma operação, né, que acompanha, de certa maneira, essa jornada com mais eficiência. Perfeito, é isso mesmo. Esse vínculo, esse relacionamento é o que dá continuidade ao tratamento, né? Porque normalmente o paciente, quando ele não está bem atendido, gera um desestímulo, ele pode fazer o abandono do tratamento e vai comprometer o seu tratamento. Então, a gente cria esse vínculo de proximidade para que a gente tenha essa adesão, tenha a continuidade do paciente. E, óbvio, o próprio médico que sabe que o paciente está fazendo uso daquela medicação lá, por vezes também ele faz o acompanhamento quando ele precisa saber as informações do paciente, do tempo de aplicação, e a nossa equipe de farmacêutico tem essa interação também com a classe médica. A gente recebe as receitas, a gente avalia as receitas, quando o paciente é remoto, ele manda a receita virtual, a gente recebe aquela receita, faz o acompanhamento, a verificação, a validação, para que a gente possa também encaminhar a medicação para pacientes. Muitos medicamentos desses são medicamentos de receita controlada, e a gente tem que fazer esse acompanhamento com a correta legislação. Muito bom, Sérgio. Obrigado mais uma vez. O Panorama Talks teve a honra de recebê-lo aqui e que seja um sucesso essa operação, né? Vamos, né, contamos aí com vocês e eu acho que o estímulo à adesão está dado. Obrigado mais uma vez, Sérgio, pela presença. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Estamos aqui sempre para poder contribuir com vocês essa informativo que é importante para todo esse canal da saúde. Estamos à disposição aqui como Grupo Elfa. Tá joia? Um grande abraço. Bom, se você gostou desse episódio do Panorama Talks, mas não quer perder nenhuma outra edição, fica a dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe o Panorama Talks no nosso portal panoramafarmacêutico.com.br, nas redes sociais e grupos de mensagem. Um grande abraço.